Paz e graça a todos, saudações cristãs no grato amor do Senhor. Queridos, dando continuidade à série de vídeos que eu pretendo fazer, que é tecer alguns comentários, segundo o meu ponto de vista, mediante algumas frases que é tido como bíblica, porém não são bíblicas, né? Não estão na Escritura. Mas são jargões que estão na boca de bastante pregadores e também eles estão na atmosfera da crendice dos cristãos. O que eu quero dizer com isso? De tanto ser repetidas, replicadas, pregadas, faladas, tornaram-se intrínseco ao subconsciente da maioria dos crentes. Isso virou um tipo de verdade. Porém, parecem boas, tem algumas falas que parecem boas, parecem fazer sentido, mas nem todas fazem sentido. Umas são maléficas, sabe, são ácidas, são venenos para a alma, e outras apenas não são bíblicas e precisa ser prestado atenção para você não dar a informação para outro, não pregar o evangelho para outro dizendo que isso é bíblico e não é. Vamos lá. Tem uma fala que a maioria usa na hora de evangelizar, colocando esse conceito como se o Senhor forçasse alguém a vir fazer um concerto com Ele. Bom, Deus não faz isso, mas o Senhor tem liberdade de nos mostrar como realmente é essa vida, o que ela tem a oferecer, e para que nós nos desencantemos, né? Percamos o encanto com algumas coisas. Tem um pastor que fez um comentário num vídeo em que algum seguidor perguntava para ele ou falava de alguma forma, dando uma alfinetada nele, né? Dizendo por ele morar nos Estados Unidos que pregar o evangelho nos Estados Unidos é coisa fácil, é mamão com açúcar, mas pregar na África não, né? Ele queria dizer. E aí o pastor, com a réplica, disse: olha, você acha que é mais fácil pregar o evangelho para aquele que tem tudo, ou pregar o evangelho para aquele que não tem nada? É muito mais difícil você pregar o evangelho para aquela pessoa que tem tudo, que a vida é boa, que não lhe falta nada. Então ele vai estar encantado, porque a vida está lhe fornecendo um paladar saborosíssimo, né? Então não precisa de mudar nada, já que tudo vai bem. Agora, uma pessoa que vive uma miséria, vive falta de tudo, é privado de tudo, como em alguns lugares da África, né? Que é o exemplo que esta pessoa deu para esse pastor. Óbvio que existem países na África que não são assim tão miseráveis, tem até países bons, como a África do Sul, tem alguns lugares bons, mas existem alguns extremos também, né, que as pessoas passam. Tem a privação de tudo devido ao regime ditatorial e essas coisas mais. Então, o comentário do pastor é muito feliz, porque você tirar uma pessoa da onde ela está desfrutando tudo que o mundo tem para oferecer, é muito mais difícil você tirar ela e chamar ela para este caminho santo, do que uma pessoa que já está privada, vive uma vida miserável e opressora. Ele virá mais fácil, por visar algum tipo de alívio ao batizar, ao seguir, ao estar no meio de uma comunidade cristã, numa igreja evangélica. Ele vai entender que é muito melhor ali, vai ser apoiado, assistido, e também crê que fazendo bem vai receber o bem, né? Porque tem essas máximas. Então, tem essa frase que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pronto, isso não é bíblico, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. A ideia é até válida até um certo ponto, mas ela não se completa, porque Deus não está obrigando ninguém. Vide que muitos que vão assistir esse vídeo pode ter alguns exemplos, e até peço, os irmãos ficam à vontade para comentar abaixo, de pessoas que passaram por processos difíceis e mediante esses processos
vieram a fazer um concerto com o Senhor. Agora resta saber se tais pessoas realmente fizeram um concerto com o Senhor ou queriam o alívio daquela opressão, daquelas enfermidades ou misérias ou qualquer outra situação em que embaraçou-se a própria vida, né? Tendo isso em mente, eu acredito que Deus pode sim, porque tudo é ferramenta e está ao alcance da sua mão, obedece à sua vontade. Então sim, Ele pode retirar minha saúde, pode retirar meus bens, eu posso perder N coisas para me enxergar a misericórdia de Deus e por esse caminho começar então uma vida cristã. Pode, pode. Deus pode fazer isso? Sim. Tem total poder e liberdade, porque tudo é dele e para ele e obedece ao seu mandato. Porém, conhecemos pessoas que vieram dessa maneira? Eu conheço e creio que os irmãos que assistiram esse vídeo também conhecem. Mas também conheço pessoas que, mediante tudo isso que passaram, foram esfregados contra a parede, a lixa era grossa e o camarada não veio, no final não veio. Tem um tio da minha esposa que aconteceu isso, ofereceram para ele o batismo, ele já estava na ânsia da morte e ele falou que não queria nada com crente não. E foi pregado o evangelho, explicado para ele, enfim. Aos que apertados, né, oprimidos vêm, e aos que não vêm. Então não é uma regra, né? Quem não vem pelo amor vem pela dor. E até porque se você fizer uma análise um pouco mais fria, vamos colocar isso como absoluta verdade, tá? Hipoteticamente como absoluta verdade. Ainda assim, os dois gestos aí, as duas situações é por amor, não por dor. Até a dor é por amor. Porque se Deus está querendo te chamar, né? Se a operação de Deus nesse sentido é para te chamar, para perdoar os teus pecados e escrever teu nome no livro da vida, independente de qual for o meio que Deus atuar ou chegar, a ferramenta que Ele usar, é por meio de amor. Você não tem nada a oferecer para Ele, eu não tenho, nenhum de nós temos, né? Não há um sequer que possa ofertar algo a Deus, porque Ele também de nada precisa, Ele tem vida em si próprio. Então, não faz muito sentido e não é bíblico, tá? Não é bíblico. Então, pregar isso e dizer que isto é bíblico é um equívoco, não está na Escritura. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é uma frase bíblica. Dito isto, eu vou para uma outra que nós sempre ouvimos, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Primeiro, isso não é bíblico. Segundo, isto não é uma verdade inteira, é uma meia-verdade e não dá para mim fazer uma aplicação desta frase no meio de uma exortação, de uma pregação de palavra, de um conselho ou de um evangelismo. Por que que não dá? Primeiro, porque não é bíblico. Então eu tenho que respeitar que isso não está na Bíblia. Eu posso até usar qualquer outro termo, desde que ele se baseie na Escritura e não se contradiz. Eu posso usar outras frases extra-bíblicas? Posso, desde que ela se apoie na Escritura. Ela vá no mesmo sentido das falas do Senhor, das falas da palavra. Eu posso usar. Se não está na Bíblia, não pode falar. Não, não é esse o ponto. Eu posso, desde que ela esteja alinhada com a mesma ideia do que a palavra me comunica. Tá bom? Este é o meu ponto de vista. E a Bíblia ela não permite, aí já não é mais o meu ponto de vista, é um ponto de vista bíblico, ela não permite que eu acrescente a ela coisas que ela não disse. Eu aponte uma direção que ela não está apontando. Então é isso. Então quando eu digo que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, a primeira metade dessa frase ela é uma mentira, e a segunda metade é uma verdade. Vou explicar para os irmãos o meu ponto de vista. Veja bem, Deus não escolhe os capacitados porque, segundo a própria palavra, não há capacitados para Ele escolher. Para esta obra, a obra do Evangelho, a obra da cruz, a obra de Cristo, a obra de Deus, não há capacitados para esta obra, porque todos nós, nenhum de nós, temos tal capacidade, ou seremos autodidatas sobre o Evangelho. Eu posso conhecer, mas é o Senhor que me fez conhecedor, porque a graça é por meio de
revelação. Ele revela o Evangelho por meio da sua palavra dentro dos nossos corações. Então não depende da minha capacidade. Está escrito que não foi eu que escolhi a Deus, e sim Ele que escolheu a nós. Não parte de mim eu querer Deus, e sim parte de Deus Ele me querer. E isso eu não estou nem falando sobre predestinação, tá? Porque eu não sou calvinista, para os que sabem do que eu estou falando. Eu entendo que toda a salvação emana do céu para a terra, ou seja, de cima para baixo. Não tem como de baixo para cima, ou seja, de mim para Deus, eu estar intencionado em ser salvo. Bom, por que é uma meia-verdade? Porque não há capacitados para ele escolher, mas a outra metade é uma verdade. Sim, ele capacita quem ele escolhe. Então, só para isolar certinho o que eu quis dizer. Aqueles que ele escolhe, sim, ele capacita por meio de dons. Existem os dons carismáticos do Espírito Santo, que são ferramentas para esta obra. E só para aproveitar o gancho do vídeo, os dons de Deus, eles não são uma honra dada a nós sobre os demais. Ou seja, eu ter em mim algum dom de Deus manifesto não me faz maior, melhor ou mais honrado do que um irmão que não está sendo manifesto nele a mesma medida, a mesma porção ou dom semelhante, ou dom nenhum. Por que não? Porque o dom, quando é dado ao homem e à mulher de Deus, ele é dado para servir e não para ser servido. Ele é dado para servir aquele que precisa. São braços do amor, são ferramentas do amor de Deus manifesto no homem e numa mulher para servir a outro e não para se servir como sendo honrado acima dos demais. O dom de Deus não é para ser prestigiado por os demais, como eu ou alguém portar o dom, ser honrado acima dos que não têm. Muito pelo contrário, a quem Deus dá o dom, faz dele um tipo de garçom. Por meio dele servirá a outro. Isto é honra para quem vai ser tocado por Deus, por meio desta pessoa que tem manifesto nele o dom de Deus, seja de profecia, seja de revisão, de revelação, de operação de milagres, sinais, maravilhas, independendo, a pessoa que tem, ela tem sim uma honra, mas a honra é restrita entre ela e Deus, porque além de o Senhor a chamar por meio de graça e fé, e isso é favor imerecido, não temos nada a oferecer nem a contribuir, tudo é bondade dele, todo o amor emana dele, ele é a única fonte de amor. Pode ser multiplicadas as fontes, mas a fonte principal é Deus, é Cristo, não há amor fora dele. E tudo que manifesta por amor é manifesto por meio dele, certo? Então o dom de Deus, falando dos capacitados, e eu discorri, acabei andando um pouco mais no assunto, é só uma informação, aquele que porta o dom, ele não é melhor do que aquele que não porta. Na verdade, aquele que não porta, se você fizer uma análise fria, ele é melhor do que aquele que porta, porque ele será servido. Mas invertem muitos valores. Quem tem um dom de Deus manifesto, às vezes é elogiado, é massageado o seu ego, e isto faz muito mal. Tem uma fala bíblica que, salvo engano, é Salomão, só não lembro se está, acho que está nos Provérbios, que diz o seguinte: a palavra lisonjeira é laço para os pés. Ou seja, eu elogiar um amigo, um irmão, um conhecido, uma irmã, sobre o dom de Deus, elevando o ego dele acima, eu estou criando laço para os pés dessa pessoa, porque a vaidade vai engodá-lo e fazê-lo cair da presença de Deus, porque todo aquele que chama para si a glória de Deus é algo que Deus não divide com ninguém, é sua própria glória. Por isso vemos alguns irmãos que traziam consigo ferramentas maravilhosíssimas, e vieram de alguma maneira a sofrer uma queda, um tombo. Alguns conseguiram se levantar, porém todo machucado, e alguns outros não conseguiram mais se erguer, porque Satanás também é oportunista, e ao vê-lo caído, pisa na garganta até o camarada morrer, irmão.
nosso inimigo, o opositor das nossas almas, ele não exerce 1 grama de misericórdia. Irmãos, trazendo mais uma frase, tem uma máxima também que é dito, e até instruído, e parece bom, mas ela não é boa, tá? Que é dando que se recebe, né? Ouvimos muito isso. Os irmãos, perdoam o celular ficar chacoalhando, eu ainda não tenho um tripézinho, nem uma iluminação. Tá pobre o canalzinho ainda, mas o Senhor vai ajudando. É dando que se recebe. Não, isso não é bíblico. Ah, mas não é bom isso, irmão? Não, também. Muitos mencionam esta frase em confusão com o seguinte versículo. Vou ler aqui. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nunca foi dando que se recebe. E sim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O dando que se recebe, ele inverte demais o sentido daquilo que Deus, do que nosso Senhor nos ensinou. Ou seja, ele ensinou a todos nós que o dom de Deus, o amor, a caridade fraternal, ela não exige recompensa. Ela é incondicional, é um amor incondicional. Ela faz sem visar recompensa. Então, isto, quando eu imprimo na mente dos ouvintes da palavra que é dando que se recebe, eles começam a entender, porque Satanás é aquele que fomenta a nossa carne sobre tudo aquilo que é mal. O mal, como Paulo disse, não é um mal externo, é um mal interno, porque ele diz: o bem que quero não faço, mas o mal está sempre diante de mim. O que ele quer dizer? A minha natureza ela é contrária de Deus, mas o bem que eu projeto, que eu penso, que eu elaboro, na maioria das vezes eu não consigo concluir, executar o plano, mas o mal, basta eu ficar um momento vacilando, que eu já o pratico. Ou seja, é muito fácil o mal acontecer, mas o bem eu me esforço tanto e às vezes não consigo realizar. Ou seja, quando eu digo é dando o que se recebe, eu imprimo no subconsciente das pessoas que é importante eu dar visando a recompensa. Então, se eu preciso de ser abençoado, eu começo a dar. É aquela máxima, tanto do dízimo quanto da coleta, tá? E eu não estou fazendo criticar o dízimo nem a coleta, porque eu entendo que toda igreja precisa, tá, de recurso financeiro e que nós também devemos dar as primícias daquilo que Deus nos abençoa, tá? Não estou estabelecendo que deve ser 10% ou que deve ser menos ou mais. Estou querendo dizer que, se vamos dar, precisamos dar sem visar a recompensa. Porque se eu dou visando recompensa, logo não dou com amor à igreja nem a outro. Eu estou dando com amor a mim mesmo, porque eu estou fazendo disso um tipo de investimento. Disseram para mim que o Senhor, se eu servir a Deus, Ele vai me dar 100 vezes tanto aqui na terra e por fim a coroa da vida eterna. Irmão, esta interpretação desta fala, ela se alinha com essa dando que se recebe. Mas esta outra que eu disse, que será 100 vezes tanto, irmão, se você pegar o começo do contexto, o Senhor está informando daquele que deixa tudo por amor de mim. Certo? Bom, se você deixa tudo por amor dele, como é que ele vai multiplicar 100 vezes o que você fez? Não é isso, irmãos, nunca foi. Foi sobre galardão, foi sobre a benção, sobre a questão da própria salvação, foi sobre viver intensamente esta graça, foi sobre a recompensa daquilo que você vai viver, vai sentir. Não tem nada a ver com material, né? Esse é dando que se recebe, é um dos jargões da teologia da prosperidade, que faz com que eu perca a minha oferta no templo, a minha coleta, ou dízimo, ou qualquer coisa, porque ao invés de eu fazer por amor a Deus e desejando servi-lo e sendo grato, porque tudo foi Ele mesmo quem me deu, tanto a saúde, a capacidade, a porta de emprego, todos os recursos emanam dele, queridos, porque ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de nada, tudo é dele, correto?
Então, este é dando que se recebe, primeiro, ele não é bíblico. E segundo, o que o Senhor Jesus disse é: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque para você dar, primeiro você precisa estar desapegado. Senão você não consegue doar uma camiseta que está no teu guarda-roupa, querido. Eu conheço pessoas que não conseguem se desapegar, as coisas mofam, né? E eles não conseguem desapegar. Calçado vai até apodrecer, enfim, não tem o que consiga tirar para doar a outro que precisa. Ou enfim, então o Senhor falou, quando você dá, você se desapega das coisas materiais em nome de um bem a outro, né? Você está doando alguma coisa para outro, e isto te ajuda a exercitar amor, misericórdia, piedade, afeto ao teu querido irmão, ao teu próximo, independendo, tá, irmãos? Tem crente que só ajuda outro se for crente. Irmãos, o Senhor nos colocou para ser sal da terra e luz do mundo. Quando você vai suprir alguém, não precisa ser crente não. Porque às vezes você vai suprir um macumbeiro e Deus converte ele. Você vai suprir um bandido, vai suprir a casa de uma pessoa que é de outra denominação, crê em idolatria, ou não crê em nada. E o Senhor te põe na frente, faz a vontade de Deus, santo. Exercita o amor, que muitas vezes você não tem o evangelho na boca para pregar. Por questões, às vezes, de não ter desenvoltura, não ter uma oratória, não conhecer a Escritura, mas um ato de amor desse prega o Evangelho de Cristo, tá? Tem muitos que o Senhor converteu por estas obras. Então não precisa atender somente aqueles que são da mesma comunidade cristã nossa, da mesma fé professa, da mesma placa de igreja. A gente deveria fazer isso voluntariamente, independente de quem for, né? Porque Cristo, ele, além de multiplicar o pão e o peixe, ele serviu aos que estavam a favor e aos que estavam contra. Sabe, irmãos? O modelo é Cristo. O modelo não é instituição religiosa, não. Bom, então, com isso, eu encerro aqui, trazendo 3 frases com os irmãos e concluindo este vídeo breve. E prometo a todos que eu pretendo melhorar aqui o vídeo. Assim que Deus preparar, eu vou comprar um tripézinho, uma iluminaçãozinha e fazer aqui com que o vídeo fique paradinho, não fique balançando. Tá bom, irmãos? Saudações a todos, no grato amor do Senhor Jesus, ósculo santo da caridade, na face de todos. Amém.